Boa noite, bem-vindo à sua Radinha Libre. Aqui nesse perfil do Facebook é a minha primeira transmissão, vamos ver se vai. Eu tenho bem menos amigos aqui, acho que não vai dar muita gente, mas o objetivo é jogar no YouTube, beleza? Canal Radinha Libre, se você não se inscreveu, faz favor, se inscreve aí, deixa aquela curtida, que é para dar um apoio moral pra gente aí, porque dinheiro não dá mesmo, né? Falando em dinheiro, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa bolha mundial financeira que a gente estamos todos metidos, que nós estamos todos metidos e a gente nem sabe disso. Tá? Não sou especialista em economia, não sou especialista em nada, na verdade, mas sou um curioso que gosto de estudar, gosto de entender as coisas de como o mundo funciona. Então, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos mergulhados em uma bolha financeira. Boa noite, Dai, seja bem-vinda. Veio fazer o hate aqui. Se puder, avisa lá no grupo. Então, a gente está metido numa bolha financeira e a gente nem sabe por que nós estamos ficando pobres e cada dia mais pobres. E nossos avós já estavam mais pobres e nós estamos muito mais pobres que os nossos avós e por aí vai. Se ninguém parar isso, a coisa vai ser feia. O único que tem poder para parar isso é Deus, porque eu e você não somos nada, nada, a não ser intercessores de joelhos, é a nossa máxima posição nesse mundo aqui. Pessoal, eu tô com um script. Foi eu quem fiz, não copiei de ninguém, então algumas vezes eu vou estar lendo, algumas vezes eu vou estar falando, tá bom? Isso aqui vai lá pro meu canal do YouTube, Radinha Libre, se você não tá lá, se inscreve lá, beleza? No momento estamos aqui no Face. Eu tô sem software para compartilhar, senão eu já jogava tudo lá no Instagram, blá blá blá, tudo aquele negócio. Pessoal, vamos lá então. Vou tentar aí, se tiver algum comentário, vou tentar ir respondendo ao vivo, senão eu sempre esqueço. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno, Lilian, Dai. Sejam bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, bolhas financeiras, pessoal. Como eu já disse, a gente está ficando pobre e ninguém está explicando para nós por quê. Mesmo que você tenha aumento salarial, mesmo que você tenha a segunda renda, se adaptar, economia nova, aquela balela toda, tudo que está acontecendo é feito para nos empobrecer. É feito para que menos pessoas comandem mais pessoas. É isso que está acontecendo. Então se você não acompanha o trabalho da gente, aí vê lá no canal do Radinha Libre a Coroa Britânica 1 e 2 que eu fiz. Quem são os donos do mundo, como eles começaram a comandar o mundo, essa coisa toda, e a gente vai falar um pouco do sistema financeiro, que nada mais é do que tudo que eles idealizaram, tudo que eles pensaram, é o que a gente vive hoje. Coroa Britânica, ali a Sociedade Fabiana, tudo que a gente vive hoje é o que esses caras idealizaram séculos atrás. E eles não pararam no atual sistema de coisas. A gente está, assim, no momento em que nós estamos na coroação do sistema de engenharia social. Eles vão passar para o controle social absoluto. Esse é o próximo passo. É o que eles querem. Para isso, o sistema financeiro serve a eles. Para isso, o sistema financeiro foi inteiramente desenhado, com toda a sua complexidade e os seus defeitos. Então, é disso que eu queria falar um pouquinho hoje. Vocês sabem que aqui é tudo tema complexo, a gente se mete a falar de um monte de coisa aí, mas é que pouca gente fala, né? Eu falei para você. O Banco Central Brasileiro, que nós acabamos de ganhar a independência e todo mundo elogiando, que, nossa, o Banco Central Brasileiro agora é independente, que coisa linda, os outros bancos também são. O Fed, o Federal Reserve americano, para você ter uma ideia, é uma instituição privada, não é nem governamental. A do Brasil virou um misto. Mas o nosso presidente do Banco Central Brasileiro agora é o Roberto Campos Neto. O negócio é tão independente, gente, é tão independente nesse governão de direita, esse governão conservador do Bolsonaro, do capitão, ele é tão independente que o Roberto Campos Neto é neto do fundador do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos, que fundou também, ajudou a fundar o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio. Todas essas ONGs, que são ONGs na verdade, essas coisas são todas ONGs. Todas essas organizações
que foram feitos para nos dominar, para tirar a soberania de algum outro líder corajoso que tente contra o sistema. Então, para vocês terem uma ideia do quanto a democracia ela é independente, do quanto o povo manda, o cara que é presidente do Banco Central hoje é neto do fundador do presidente do Banco Central brasileiro. Trabalhou para Getúlio Vargas e gente, não tem independência. Acordem, todos nós somos gerenciados por uma elite muito poderosa, tanto que nós vamos falar aqui de pirâmides hoje, né? O pessoal já conhece esse símbolo aqui, inclusive. Vamos falar de pirâmide, vamos falar de bolha financeira, para que a gente possa entender um pouquinho disso. Vocês estão vendo? Eu tô por dentro um pouquinho aí do mercado das moedas digitais, das criptomoedas. Moeda digital é o real digital, é o dólar digital, essa porcaria que ela é federal, ela é institucionalizada pelo governo. O governo comanda através do seu banco central e blá blá blá. É a moeda vigente. Nós estamos num problema aí com as criptomoedas derretendo, né? O Bitcoin e todas as outras que são filhinhas do Bitcoin, né? Um pouquinho de dinheiro que eu tinha lá e perdi uma grana violenta já. Entenda uma coisa que eu aprendi esses dias, que eu vou falar para vocês. Vamos começar aqui. Hoje a gente vai contar um monte de historinha. Oh, meu Deus, tô com um pelinho no... um cisquinho aqui. A gente vai contar um monte de historinha para que o negócio seja bem didático e a gente consiga entender. Olha, isso aqui tá pronto já há mais de um mês, mas aí eu tive hérnia de disco, Jesus amado. Um monte de problema, eu não conseguia sequer ficar sentado. Então aí alimentando o Telegram, algumas coisinhas assim, mas no live que é bom mesmo nada. Pessoal, havia um cara, agora eu não me lembro, fugiu o nome de um figurão, que uma vez ele foi em 1928, quase 100 anos atrás. Ele desceu do navio, desembarcou em Nova York e parou num sapateiro e perguntou pro cara se ele fazia sapato há muito tempo, a família, tal. Por acaso, o sapateiro falou para ele: nossa, o senhor está bem vestido, o senhor, eu aposto que o senhor é ali da Dow Jones, né, que o senhor investe, que o senhor trabalha com bancos e economia. O cara falou: não, por acaso é o que eu faço sim. Mas por quê? Como você sabe disso? Não, é que eu tô vendo o broche do senhor, da instituição tal aí, que eu não lembro qual é. E eu também, eu trabalho com algumas ações, eu tô aqui fazendo sapato, mas eu tô aprendendo a ganhar dinheiro, eu tô aprendendo a investir como vocês e tal. E o cara sorriu, agradeceu, chegou no escritório dele, ele era um inglês, chegou no escritório da empresa dele ali nos Estados Unidos. Eu preciso lembrar o nome, depois se alguém souber aí, tem muita gente boa que assiste as lives da gente aí. Aí esse cara disse deu o comando pro escritório dele: vamos vender tudo. Vamos vender todas as nossas ações, vamos investir em ouro. E o pessoal: mas como assim, senhor? E tal, aqui, ó, as planilhas não dizem isso, os gráficos nossos estão excelentes, a gente está ganhando dinheiro com ações. Escuta aqui, eu acabei de falar com um sapateiro e ele está aprendendo a investir em ações. Entendam uma coisa, quando ele ainda dizendo para o pessoal, quando a base começa a aprender como nós funcionamos, é hora da gente mudar de estratégia. E aí o que aconteceu? Um ano depois teve o crash da Bolsa de 1929, famoso crash de 29. Então, pessoal, quando o tipo de investimento, a estratégia chega em nós, a ralé, é porque ela já vai ruir. Então eu acabei lá, tinha uma graninha, coloquei lá em algumas criptomoedas mais ou menos R$1.000 dividido, tudo derreteu. Eu devo ter mais ou menos uns R$120 de 1.000 que eu tinha investido. Eu acredito que deve ser mais ou menos isso que eu tenho lá. Então é isso. E gente, eu comecei a acompanhar o Bitcoin em 2016. Eu lembro que em determinado momento eu tinha dinheiro para comprar 2 Bitcoins. Hoje isso é impensável para mim. O Bitcoin na época estava ali. Eu comecei a acompanhar o Bitcoin quando ele valia uns R$5.000. Então não é de agora que eu estou vendo isso. E agora que eu decidi, por conta de desemprego e de outros problemas, colocar uma grana lá, derrete. Então, pessoal, o sistema é feito para eles ganhar em cima de nós. Nós não vamos ganhar. E se a gente ganhar, vai ser por pouco tempo e daqui a pouco eles vêm e tomam. Que é exatamente como funcionam as pirâmides. Então eu vou te explicar como funcionam pirâmides. Eu vou te contar alguns casos de pirâmides. A Meg fazendo barulho. Meg. Vou contar alguns casos de pirâmides e vou te explicar a bolha que nós estamos. Existe uma diferença entre uma bolha financeira e uma pirâmide financeira. Ambos são golpes.
Ambos são feitos por pessoas que têm muito dinheiro em cima de pessoas que têm menos dinheiro. Mas a bolha, ela é muito mais covarde. A bolha, ela é muito pior. E a gente vai explicar primeiro. Pessoal, eu falei para vocês que ali uma chave de interpretação para a gente entender o que está acontecendo, para a gente entender sistema financeiro, é entender moeda. Então, a moeda, para você dizer que algo é moeda, que algo pode ser trocado e aí que isso vai ser durável, né? Que a gente não está fazendo escambo. Escambo é trocar serviço por mercadoria, mercadoria por serviço, mercadoria por mercadoria, serviço por serviço. Isso é escambo. Né? Em momentos de muita crise é o que acontece. A gente volta a virar uma tribo indígena. A questão do desenvolvimento que a humanidade teve, muito foi por causa do desenvolvimento de moeda. Moeda tem que ter divisibilidade. Então vamos pensar no ouro primeiro. O ouro você consegue pegar uma barra dele e dividir em bastante pedaços. Ela tem que ser escassa. Então o ouro é de difícil obtenção, é trabalhoso aquilo. Então não se acha em qualquer lugar, né? Apesar de ter grandes minas por aí, mas assim, a nível global, a nível mundial, ela é escassa. Ela tem que servir como reserva de valor, então ela não pode ser algo muito perecível, né? Então você não pode pegar um saco de arroz e falar que aquilo é moeda. Por quê? Porque o arroz pode ser atacado por bicho, determinado o arroz vai durar aí 10, 12 anos no máximo. Né? Talvez 15 para quem sabe armazenar bem. Então ele não pode ser considerado como moeda. Não é uma boa moeda, na verdade. Não é muito aplicável. Escassez, ele tem que ter fungibilidade. O que é fungibilidade? É a gente conseguir trocar isso por algo de valor semelhante. Então, por exemplo, o ouro tem um problema porque muito pouquinho dele vale muita coisa de alguma coisa. Então você não consegue comprar 100 gramas de trigo no atual preço das coisas. Daqui a pouco vai, né? A Bíblia fala que como é que é? Não lembro a porção de trigo, mas que daria 1 denário. 80 denários. Tinha uma história assim de nível de escassez de fome que vai acontecer aí para frente. Então, mas assim, para você pegar um grãozinho de ouro, você vai ter que trocar por muita coisa de trigo. E é um negócio de difícil trabalho, né? Então você teria que andar com grãozinhos de ouro. Foram lá e inventaram a moeda de ouro, de prata e de alguns outros metais ao longo da história. Qual que é o problema da moeda em si, né? Do coin? É que o pessoal, o ser humano, o brasileiro, ele é assim, uma média do ser humano, né? Então, o ser humano, através da história, foi inventando várias formas de burlar o sistema de moedas. Nem de falsificação. A gente está falando assim, de o cara pegava 10 moedinhas de ouro, ele esfregava as moedas, dali ele tirava uma fração. Se ele pegasse 100 moedas de ouro, ele esfregava, pegava aquele pozinho de ouro, fazia 103, 105 moedas de ouro. Então havia uma inflação, porque você diminuía a escassez da moeda, você roubava os outros e... Eu não tô com o foninho aqui no ouvido, porque tá calor aqui, pessoal. Se alguém entrar ao vivo aí eu precisar ouvir, aí eu coloco, tá bom? Então vou ficar só no microfone aqui. Então o pessoal começou a fazer esse burlar. Aí o que o pessoal fez? Começou a colocar bordas de um metal menos precioso. O pessoal ia lá e cavava. E qual que era o padrão, por exemplo? Um dono de uma padaria para falar, não, essa moeda tá muito gasta, eu não vou aceitar. Não existia um padrão, né? A gente está falando de uma sociedade mais rudimentar. Então, em determinado momento, chegou-se ao padrão ouro, que eu não vou explicar como chegou nele aqui, que foi o dinheiro que uma nação tinha que ser... Ela ia imprimir um dinheiro em papel, e isso tinha que ser baseado num volume de ouro que esse país tinha. Isso ainda no tempo dos reinados, ali em 1700 e pouco. Lá nos pré-repúblicas que isso foi estabelecido. Então foi se padronizando ao longo do mundo, ao longo de todo o mundo conhecido, Ocidente, Oriente e todo local, que haveriam tesouros nacionais e os papéis impressos teriam que ser de acordo com esse tesouro nacional. Cara, perfeito. Era o que precisava, beleza. Bom, como eu disse, Rothschild, coroa francesa, coroa inglesa e outros grandes dominadores milenares do mundo. Aí você tem que expandir aquilo que você desconhece.
e correr um pouco atrás de conhecimento, senão você vai achar que tudo que eu estou falando é maluquice. Esse pessoal falou, não tá legal isso. Sabe por quê? Porque a gente não consegue roubar. A gente tem que ganhar tudo na base da guerra. Eu já falei para vocês, né, da guerra do ópio, por exemplo, ali na China, que foi um pouco mais tarde, mas já é um reflexo disso daí. As grandes navegações, onde a Companhia das Índias Orientais, a coroa inglesa, traficava droga. Então estava muito complicado fazer isso com uma moeda que não podia ser expandida, que tinha que se ficar cavucando ouro ao redor do mundo para você aumentar a sua riqueza. Ou você ter que ganhar países e territórios e recursos através de guerra, dava muito trabalho. Como eles aprendem direto com o capeta, vou simplificar as histórias, não sou igual os youtubers que fica mandando você pagar para você entender o negócio, fica falando em códigos dizendo que é porque o YouTube corta. Não. O que eu aprendi eu vou falar aqui de boa para todo mundo. Então, como eles aprenderam isso lá no Éden, enganando Adão e Eva, eles sabem como funciona muito bem a mente humana, então eles falaram, cara, a gente vai ter que desenvolver um outro negócio. Bom, chegaram ao Acordo de Bretton Woods, 1944, 45, finalzinho da Segunda Guerra. Eu expliquei para vocês que a Primeira e a Segunda Guerra e várias outras guerras foram apenas feitas para tirar o poder das monarquias, que era o resto de organização social que ainda existia, para tirar os poderes das monarquias, criando as repúblicas e democracias onde eles enganam as pessoas com mais facilidade, porque eles iam treinar líderes, treinar pessoas populares com popularidade para enganar as pessoas e assim comandá-las através de um pano de fundo ali. Eles colocam, hoje, por exemplo, um cara desse é o Zelensky. Ninguém nunca viu, já vai ganhar o Nobel da Paz mandando a Rússia pisotear a própria população, enquanto ele usa a população de escudos humanos. Então, esse é o tipo de liderança que esse pessoal aprendeu a usar. Então, o Acordo de Bretton Woods, pós Segunda Guerra, mundo inteiro quebrado, criam Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização das Nações Unidas, ali, Liga das Nações, criam um monte de coisa para nos controlarem já ali. E o pessoal, mesmo aqueles muito intelectuais e tal, eu vi ontem, acho que o Fernando Mello, falando que a ONU teve uma criação para a gente trazer a paz no mundo. Balela, cara, pelo amor de Deus, eu não acreditei que eu vi um cara letrado falando isso. Tudo já foi criado pensando onde nós estamos, pessoal. Na verdade, todas essas organizações já foram criadas pensando mais uns 300 anos ali na frente. Eles já sabem o que eles querem fazer. Se eles vão conseguir ou não, é questão do nosso joelho agora. Mas eu estou explicando para vocês onde eles estão nos levando. Então eles criaram o Acordo de Bretton Woods, onde o dólar seria a grande moeda mundial. Já começou o governo mundial em 1944, pessoal. Então o Acordo de Bretton Woods eram mais ou menos 45 países, os maiores países do mundo, eles iam trabalhar com o dólar para melhorar, assim, vai ter que reestruturar o mundo todo. A guerra aconteceu só na Europa, mas eles criaram um negócio para o mundo todo, entenderam? Vai ter que reconstruir o mundo todo, então é melhor trabalhar com uma moeda só, e ali canetaram que seria o dólar para isso. Nem era a melhor moeda para isso naquele momento. Mas canetaram que seria o dólar. Podiam ter criado uma moeda, podiam ter voltado ao padrão ouro, porque iam ser grandes fortunas que iam ser movidas, poderia ser movido em ouro, por que não? Por que foi direcionado para o dólar? Bom, 1971, 1969 tem a farsa da Lua, né? Toda aquela década lá que a NASA é usado como o maior instrumento de lavagem de dinheiro da história, só perdeu para o Covid agora. No final a gente vai chegar no Covid, que é o maior sistema de lavagem de dinheiro da história, foi o Covid. Acordado entre todos os banqueiros, todos os líderes mundiais, não escapou ninguém, nenhum. Chegaram ali em 1971, 69 o homem foi para a Lua, 71 o Richard Nixon, que é o mesmo presidente que jogou bilhões e trilhões na NASA, vai lá e dá uma canetada, pessoal. Ninguém reclamou. Por que ninguém reclamou, gente? Eu fico jogando as coisas pensando mais rápido do que eu falo. O que ele fez? Ele deu uma canetada e falou, olha, a partir de agora não existe mais o padrão ouro. Ali era para as bolsas ter quebrado 5 minutos depois. Era para tudo, todos os índices eram para
para ter tido protesto, greve de financistas. Era para isso ter acontecido, não aconteceu nada. Porque o pessoal da alta já sabia o que ia acontecer. Foi removido o padrão ouro e criado o petrodólar. Então todo mundo precisava comprar petróleo. Ainda hoje precisa se comprar petróleo e sempre vai precisar comprar petróleo. Não caia nessa historinha do mundo verde aí. Então ele falou o seguinte, olha, eu fiz um acordo aqui com a Arábia Saudita e vocês é o maior produtor de petróleo do momento, então todo mundo que for comprar petróleo da Arábia Saudita vai ter que usar via dólar, padrão ouro não existe mais. Beleza. Eu e você, meu pai, os pais, seus avós aí continuaram trabalhando, não sabiam de nada, não entenderam nada do que aconteceu. O que eles criaram, pessoal, foi tirar o lastro, foi tirar a base. Então, até aquele momento, se o Brasil tinha R$1 trilhão, ele tinha que ter R$1 trilhão em papel circulando na moeda, ele tinha que ter R$1 trilhão em ouro no banco. Tinha uma pequena variação que permitia algumas outras coisas, mas em geral o ouro, pelo menos 90% de ouro. O Richard Nixon acaba com isso numa canetada para o mundo todo. Um presidente. Você já votou num presidente americano? Você vota em alguém da ONU? A OMS cuida de algum hospital? O Banco Mundial empresta dinheiro para alguém? Você não fez essas perguntas. Esses caras que comandam tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e como nós vamos gastar o nosso dinheiro, que direito nós teremos, ninguém nunca votou neles e a gente aceita isso de boa. Então um presidente americano vai lá e fala, ó, acabou o padrão ouro. O que aconteceu, pessoal? Gente, pensa comigo. Os bancos centrais são deles. As casas das moedas são deles. Estou falando dos poderosos, não são dos presidentes. Isso daí, gente, esses caras a cada 4 anos some, no máximo dura 8. É por aí. Eles são bonequinhos que ganham muito bem e muito acima do salário deles original, aí são muito corrompidos para fazer o que as grandes elites querem. Quem manda mesmo nem aparece. Ou você acha que o Elon Musk ficou bilionário da noite pro dia, como a história dele conta? E a mesma coisa Bill Gates, mesma coisa o cara da Apple lá, o Steve Jobs. Esses caras eram os moleques, começaram a mexer num programinha e ficaram bilionários. Gente, olha, a gente é muito trouxa. Eu falo a gente porque eu também acreditei em tudo isso. Também, nossa, eu vou estudar a vida do Einstein, outra farsa. Vou estudar a vida do Bill Gates, estudei a vida desse desgraçado. Nossa, olha que cara esperto. Meu, não tinha ninguém mais fã do Steve Jobs do que eu. Trouxa. Olha que jogada. Tudo coisa inventada, pessoal. Tudo marionete que eles criaram. Esse pessoal dos Rothschild, Rockefeller, outras 13 grandes famílias mundiais, que já vem de milênios a fortuna deles, criaram esse sistema maluco que a gente vive hoje. E aí, então, a partir de 1971, eles podiam imprimir o quanto de dinheiro quisesse. A inflação mundial, de fato, começou a partir de 71. Porque não tinha mais lastro, não interessava mais quanto você tinha de ouro ou não. Ouro virou luxo o país ter ouro ou não. O país só teria ouro por causa de, por exemplo, os Estados Unidos sempre tiveram milhares de toneladas de ouro, Alemanha, Inglaterra, porque se tiver uma grande catástrofe mundial, reconectando, volta tudo ao início de novo. Então tem que ter ali um negócio para recomeçar, que seria o padrão ouro. Só que para trabalhar ali, eu e você, para o dinheiro que chega em nós, eles imprimem. Então, pessoal, a partir dali, os bilionários começaram a pipocar pelo mundo. Porque eles precisavam, a elite, precisavam de mais pessoas como atores. Precisavam de mais rostos, mais assinaturas acontecendo. Então começou a pipocar bilionário, sempre ali focados em Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, aqueles lados ali. E ninguém sabe as histórias desses caras direitos. Tem a história do Cecil Rhodes. Procurem saber sobre Cecil Rhodes, por exemplo. Foi um bilionário, trilhardário ali da Inglaterra, que chegou a ter aquele país que hoje é o Zimbábue, que foi chamado de Rodésia. Criaram, a coroa inglesa criou um país na África em homenagem a Cecil Rhodes, a Rodésia. Tanto que é um dos locais mais malditos do mundo. Aquela população sofre demais. Quando Cecil Rhodes morreu,
Misteriosamente, ele deixou a imensa fortuna dele, não deixou para a família dele, deixou para os Rothschild. Colocou lá uns 5, 6 Rothschild nos livros, ele deixou 6 cadernos de herança, deixou 6 para os 6 Rothschild. Os Rothschild já eram famosos, já eram ricos. Gente, os Rothschild tinham feito Cecil Rhodes bilionário. Ao morrer, Cecil Rhodes apenas devolveu a fortuna que nunca foi dele. Essa história é amplamente conhecida. Só que nós aqui, a gente não aprende isso porque nós somos a ralé. A gente não tem que aprender isso daí, entendeu? Aliás, esses coitados que estudam economia... Mano, eu dei aula uma vez para um cara quartanista. Já estava no 8º semestre de economia na Unicamp, cara. Que, meu Deus do céu, o moleque era tapado, absolutamente tapado. Sabe, ele ficou impressionado com aquilo que eu conhecia. Meu Deus do céu, assim, não é por assim, nossa, um Uber sabe alguma coisa. Eu sabia coisas que ele não sabia. E não me preparei para nada. O cara entrou, começamos a bater papo no carro, comecei a falar para ele. Nossa, você viu o que tá acontecendo? Isso aí foi em 2019 ainda. Tava falando para ele do euro subindo, que eu achava que ali tinha mutreta e tal, e ele completamente perdido na história. E, enfim, coisa básica, coisa básica. Então não precisa ser muito inteligente. O que é ensinado nas faculdades hoje é o que esses caras querem, gente. Os grandes doutrinadores de todas as faculdades mundiais foram os Rockefeller, a partir dos anos ali 1910, 20 e 30. Eles determinaram o currículo de todas as grandes faculdades mundiais. Então são 13 famílias, pessoal, eles mandam em tudo, Eu dei toda essa volta para te falar sobre divisibilidade, reserva de valor a longo prazo, escassez, fungibilidade, que são as formas como a moeda é determinada. E aí eu já te expliquei que a moeda hoje já não vale mais nada. A moeda hoje ela é baseada na fé que eu e você temos no governo. Por quê? Porque ela não está mais baseada no lastro de ouro, pessoal. Eu sei que R$1 vale R$1 pelo tanto que eu consigo gastar na rua. Vocês estão percebendo o tanto de inflação que está havendo? Vamos falar aqui um pouquinho umas coisas. Talvez eu até divido isso aqui em 2. Pessoal, o real nasceu ali em 1994, né? Eu me lembro, eu era criança, tinha 13 anos na época. Eu demorei uns 2 anos para ver uma nota de R$1 na mão, juro para vocês. Minha mãe até brincava, né? Porque meu pai, coitado, o salário mínimo na época, eu me lembro disso, era R$70. Meu pai, eu acho que ele ganhava uns R$85, coitado. E foi uma fase muito difícil, tal, né? Eu lembro que ali em 1991 a gente quase passou fome, mas foi assim no limite, cara, no limite. Então chegou em 94, tiraram aquela superinflação que existia, conseguiram estabilizar. Quando eles querem, acontece, gente. Quando querem, acontece. Por quê? Porque ia vir ali na década ali a partir de 95 até 2005, uma onda de prosperidade mundial. Eles iam deixar coisas proliferar para eles poderem imprimir bastante moeda, para eles poderem concentrar bastante capital, para depois tomarem tudo de volta, que é o que está acontecendo agora. A gente está nessa fase onde tudo aquilo que a gente chamou de capitalismo, que o pessoal ficou falando para a gente, não, tem que privatizar, e a gente igual uns idiotas, não, privatiza, tudo balela, tudo para nós entregarmos a nossa riqueza para eles. Eu não estou falando que eu defendo o estatal, eu estou falando que não tem diferença nenhuma de um Estado mandar em mim do que de um grande bilionário mandar em mim. Que é o que hoje a gente tem isso, né? Eu estou até assim, impressionado com o discurso do Weintraub, que ele está falando nessa linha. Não, no Brasil você tem o monopólio da cerveja, você tem o monopólio das carnes, você tem o monopólio das carnes processadas, né? Você tem o monopólio do leite, só não tem ainda muito no arroz e alguns grãos. Do chocolate, tudo ali é baseado em uma única ou em máximo em 2 grandes empresas. Tudo isso aconteceu debaixo do nosso nariz, pessoal. Quando não é uma empresa só, que é algum bilionário brasileiro que é o dono, por exemplo, Jorge Paulo Lemann, o dono do Burger King, Ketchup Heinz, de todo o sistema de universidades Anhanguera, que é mais ou menos 60% de todo o ensino brasileiro está na mão de um cara só, Jorge Paulo Lemann, brasileiro, radicado na Suíça, né? Não duvido nada que o Rothschild seja tem ali o Rothschild, que o Jorge Paulo Lemann tem um
um tracinho de Rothschild no sangue dele. Não duvido nada, porque é assim que eles trabalham. Tem muita gente que é bilionário aí, que na verdade é filho bastardo fora do casamento de Rockefellers e Rothschild. Tem um monte. Um monte. Eu não lembro de nenhum agora, mas eu já vi a história de uns 3. Se eu não me engano, o Bill Gates é um. Pra você ter uma noção, é uns caras desse nível assim. Ou é o Steve Jobs, um deles aí da Big Tech é filho bastardo de Rothschild. Rothschild, enfim. Mas, pessoal, não manda mensagem agora. Tem alguém me pipocando de mensagem e é alguém que eu vi que estava na live aqui agora. Então, gente, em 1994 nasceu o real, estabilizaram a inflação, né? Eu dei toda essa volta para falar para vocês, quando eles querem fazer funcionar, eles fazem funcionar. A inflação brasileira, aquela maluquice, foi resolvida em 1 ano. 1 ano. E o Fernando Henrique nem economista não era, o bicho é sociólogo e de esquerda ainda. Então o problema nunca foi falta de competência, o problema foi falta de querer. Foi falta de fazer o pessoal poder ter dignidade na vida. Então, por conta do plano deles, em 1994 resolveu isso. Bom, vamos lá. Quem tinha R$1 naquela época, enterrou ele e tira ele hoje, esse real dele é equivalente a 13 centavos da época. Mas por que, cara? Não eliminou a inflação? Gente, inflação... Deixa eu aumentar o brilho aqui. Inflação... A gente confunde, nos ensinaram errado, e é fácil de confundir também, expansão monetária de inflação. O que é inflação? O que é um produto inflacionado? O problema, aqui ó, essa canequinha aqui, não existe café grátis. O Júnior que me deu essa caneca. Muita gente começa a querer ela. Nossa, eu quero essa inscrição aqui. Então essa... vamos supor que eu fosse aqui um... eu ia falar Xuxa. Algum figurão aí, algum famoso, sabe? Esses malucos aí que a mulherada arranca roupa. E eu bebi nessa caneca. Essa caneca valia R$5. A partir do momento que tem saliva minha, essa palhaçada toda que o pessoal idolatra, ela vira escassa. E aí essa caneca tem doida que chega a pagar R$500 por ela. Bom, ela foi inflacionada. Porque houve um aumento de desejos para adquirir essa caneca. Então isso pode ser... roupa, né? Aquela roupa da moda, ela é inflacionada. Aquela bolsa de grife, ela consegue uma inflação. Então, ela aumenta o valor dela em relação ao mercado. Isso é inflação. Agora, o que nós temos no Brasil, o que nós temos no mundo todo, que está caracterizando a bolha? Olha que eu nem expliquei a pirâmide. É a expansão da base monetária, gente. Fica em casa. Na verdade, é assim, fica em casa, seu trouxa. Enquanto eu vou quebrar as pequenas empresas e comprá-las através de grandes empresas, seu trouxa. E aí eu vou te fazer sua imunidade diminuir, vou tirar de circulação e vou tornar ilegal alguns remédios que podiam ajudar a sua imunidade, inclusive. Vou te dar uma doença que eu criei. E aí, tudo isso que aconteceu aí, que vocês viram aí no Bovid, né? Porque as pessoas se tornaram bovinas a partir de 2019. Para nós aqui, março de 2020. Então, o que eles fizeram, pessoal? Eles fizeram a produtividade do mundo cair, fizeram as pessoas ter muito medo, fizeram as pessoas pedirem auxílio para o Estado, auxílio de várias formas, tipo, me socorra, me dê dinheiro, me dê alimento, me dê liberdade. No final, as pessoas já estavam pedindo pela liberdade, que deixaram, que entregaram a liberdade, né? Eu odeio lembrar disso, porque a gente brigou aqui todos os dias dessa merda. Então, eles tornaram tudo escasso no mundo, gente. E aí, o que eles fizeram? Não, pera aí, ó. Dinheiro para todo mundo. Paulo Guedes assinando checão aqui, ó. Cheque de 400 para você, cheque de 600 para você, cheque de 300 para você. Você é mãe solteira? Cheque de 1.200. Tó, olha só que coisa linda. E os idiotas bolsonaristas defendendo essa bosta. Não, a empresa, você não precisa demitir ninguém não. Eu vou dar aqui, ó, 50% do salário do seu funcionário. Pode manter ele aí.
Bando de idiota. Bando de idiota que essa humanidade foi, especialmente o brasileiro. Porque aí beleza. Porque quando começou o fechamento, a gente falou, cara, vai ter saque de mercado, vai ter rebelião, o negócio vai ser feio. O que a gente não contava é que o pessoal ia ser bovino num nível, assim, surpreendente, impensável. As pessoas aceitaram ficar em casa, aceitaram ganhar uma esmola para isso, aceitaram tomar um remédio aceitaram não tomar o remédio e aceitaram tomar um experimento que ninguém sabia o que é. Até agora ninguém sabe o que é. Tem gente morrendo disso e não admite que isso aí é um experimento, né? Então, pessoal, eles fizeram uma escassez mundial. Eles fizeram você achar bonito você receber dinheiro do governo enquanto você está com saúde, você está em idade produtiva, você teria tudo para você poder continuar a gerar riquezas no mundo e disso extrair o seu sustento. A gente topou isso. Não, mas eu só ganhei uma vez. Graças a Deus eu não tenho R$ 1 desse dinheiro, nunca entrou na minha conta. Nunca entrou. Eu lembro que o limite lá era tipo 28.300, que você poderia ter ganho em 2018 ou 2019. E eu tinha ganho eu ganhei R$ 50 a mais ao longo do ano. E nisso não fui eleito. Precisei até de doação de gente da live, muita gente que me ajudou, Deus abençoe demais. Eu me lembro de cada um, de cada depósito, de cada telefonema, eu me lembro disso. Porque a gente estava lutando junto para tentar abrir essa merda. Fomos na porta de político, né? Não ganhei de graça, não. Prestei serviço e o pessoal reconheceu fazendo pequenas doações pra gente. Então eu falo disso com muito orgulho. Nem tinha Pix, não fiquei nem pedindo nada. O pessoal ajudou de todo o coração. Então, pessoal, fizeram... Vou citar um negócio para vocês aqui, por exemplo. Em 2020, existiam 4,2 trilhões de dólares. 2020. Hoje, são 10 trilhões de dólares. Tem mais do que o dobro de dólares impressos. O Brasil imprimiu 63% da moeda que existe hoje. Gente, é mais do que a metade. Eu não tenho dado brasileiro, como eu tenho os 4,2 para 10 de dólares. Mas eu tenho dado de 63%, que eu vi algum economista que eu me lembro aí falar em algum momento, que 63% do dinheiro que tem hoje foi impresso no Brasil em 2020 e 2021. Então, pessoal, eu vou dizer uma realidade muito chata para nós, muito chata. Essa inflação que a gente está vendo não vai voltar. O arroz não vai voltar a custar R$ 10 o quilo. Se o arroz for para 25 e ele tiver uma safra boa o ano que vem, no máximo ele retorna 15%. Então tem produtos que já triplicaram de preço ao longo desses 2 anos. E as pessoas não percebem. A gasolina não vai voltar ao valor que tinha antes. A não ser que alguém vá lá e bote dinheiro, mas aí a gente sabe, né? Viu no governo Dilma, que vão cobrar da gente de alguma outra forma. O gás não vai voltar ao preço que era antes, a energia não vai ser barateada. O seu salário não vai subir de acordo com a inflação. Bem-vindo ao novo normal. Bem-vindo ao Great Reset. Foi isso que eles planejaram para nós? Através da Primeira Guerra Mundial, através da Segunda Guerra Mundial, através da criação dos institutos internacionais, ONU, FMI, blá, blá, blá. Eu te falei que tem participação brasileira nisso até hoje. Através do nosso Banco Central Independente brasileiro. Através desse ministro da Saúde vagabundo do Queiroga, que está aí negociando com a China, e o presidentão, machão, capitão, não faz bosta nenhuma para resolver isso. Então, gente, acorda. Tem gente que não vê a hora de chegar ali, sei lá, se é novembro, setembro, outubro que vai ser a eleição, para votar ali achando que vai mudar alguma coisa. Não vai, porque isso vem lá de cima. Lá de cima. O Bolsonaro é só um capítulo passageiro. E inclusive um péssimo capítulo, porque não fez nada. Nada, não fez nada. Falou um monte. O Bolsonaro, para a ONU, para esses dominadores, ela é aquela mulher ranheta. Sabe? Que faz tudo enxuriçando, mas faz tudo. O Bolsonaro é aquela mulher que enche o saco, mas o cara chega lá, o almoço tá na mesa, tá quentinho, as crianças estão tomadas banho, tá tudo perfeito. Só que ela não para de encher o saco. Esse é o Bolsonaro. Então ela não fez nada contra, não se iluda.
Toda vez que eu falo do Bolsonaro, já não tem muito inscrito, já cai uns 3. Toda vez. Porque o pessoal não aprende. Continuam colocando a fé em um cara que nada fez para mudar. O pessoal passa a acreditar em obras e não em palavras. Porque eu falo aqui qualquer coisa para você. Não, você tá triste agora? Fica calmo, meu irmão. Me passa seu Pix aí. Vou fazer um depósito para você de 5 mil. Ajuda 5 mil? Pô, ajuda. Ô, pessoal. Sorriso. Pô, vou depositar 5 mil para você. Sorriso aí. Agora eu vou mesmo? Ou eu só tô falando aqui para te enrolar agora? É o que o Bolsonaro faz, meus amigos. Ele só cresce pra cima de cidadão. Aí ele manda a PF investigar, você viu isso? Em live tem isso daí. O nego dá uma tirada lá nele e fala, não, a PF vai te investigar aí agora. Tá vendo? Tá pensando o quê? Aí vai lá uma coitada de uma tia, tem umas 3 já, né, que foram ali no cercadinho tentar falar alguma coisa. Pra ele é mal educado até com as veinhas. Mas aí vai lá qualquer um desses STF, o cara do Senado lá, fala qualquer bosta pra ele. Nós estamos namorando, né? Nós estamos namorando. Pá merda, gente, acorda, cara. Pô, eu perco a paciência, porque eu defendi esse pistoleiro aí por 2 anos. Na verdade, desde 2014, né? Mas no governo eu defendi por 2 anos. Então, existiam 4,2 trilhões de dólares em 2020, hoje são 9. Eu separei 2 histórias do Charles Madoff e do Charles Ponzi para contar para vocês sobre o que é uma pirâmide. Mas eu conto na próxima live. Não vai dar, senão não vai rolar, mas ia ser muito interessante. Mas pessoal, o sistema financeiro ele é complexo justamente para que a gente não entenda como ele funciona. Tem um filme que eu esqueci o nome agora, eu falo na próxima live, que eu assisti, falando sobre a crise de 2008, a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, onde aquilo foi uma bolha, onde tudo se desmanchou e ficou explícito ali o lixo financeiro que existia, né? Então o pessoal, assim, para poder vender financiamento, começou a vender financiamento no momento. Estou desempregado, sem fonte de renda nenhuma. Não, tem a Lojas Tractanas. Olha aí, @Lojas Tractanas aí no Instagram, na Shopee, no Mercado Livre. O site a gente não abriu ainda por falta de grana. Mas enfim, né? São enxovais para o lar aí que a gente está vendendo. Até hoje, pessoal, eu acho que eu vendi 3 ou 4. Acho que não passou disso, tá? É por dropshipping. Então, é sem estoque, direto do fornecedor, você efetua a compra, eu mando direto para ele manda direto para sua casa, é fornecedor nacional, tá? 100% nacional, ali em Enxovais de Bitinga, capital brasileira do bordado. Produtos top de linha, quem comprou todos até agora foram elogiosos, mas só vendi 4. Para você ter uma ideia da crise, gente, produtos que mais ou menos eu consigo vender a R$250 para ganhar 10, 15 reais. Produtos de R$400 eu ganho 15, 20 reais. E mesmo assim a gente não consegue vender, não consegue bater preço. Vocês estão achando que tá fácil esse mundo aqui? Você desembolsa 400 pau para ganhar 15 daqui a 30 dias. 15 reais. Não é 15% não. 15 reais depois de 30 dias. E mesmo assim a gente não consegue emplacar a loja. Tá mole não. Esse é o mundo que tá chegando aí. Não foi um monte de gente falando, não, vai pro mercado digital. Eu tô falando para vocês a realidade. E eu já prometi aqui, eu fiquei 1 mês fora de ação, gente, por causa das minhas costas aí. Mas eu já tinha prometido e vou explicar para vocês o que está acontecendo dentro do mercado digital. Dentro das empresas digitais, que é aglomerar um monte de pessoas e hoje está expulsando todo mundo. Vou explicar para vocês. É o puro caldo do globalismo, gente. Eles estão triturando as pessoas e tem ainda iludido dentro do mercado digital, achando que vai ficar rico ainda. É porque assim, se a gente não aprende essas coisinhas aqui, a gente não consegue fazer a leitura complexa, pessoal. Eu estou tentando aqui, com toda a minha dificuldade, com toda a minha ignorância, mas com toda a boa vontade do mundo, tentando explicar como é que funcionam as coisas do nível complexo. Se você não entender as 13 famílias mundiais, se você não entender um pouquinho de como a economia foi estruturada, como que ela foi pensada, norteada em quê, você nunca vai conseguir entender o que está acontecendo nem a nível político. A camada política, o pensamento político é o mais raso de todos, pessoal. É espiritual, cultural, depois vem a política.
Tudo tem, na verdade são umas 6 camadas até descer a política aqui, que agora eu não lembro de cabeça. Mas tem toda uma complexidade. A gente foi A Grande Aposta é o nome do filme, a Dai tá falando. É com o Christopher Nolan, que fez o Batman, fez uma série de filmes legais aí. Tem mais o cara que fez o Todo-Poderoso 2 também. São bons atores que tem lá. O filme é muito bom. E dali você vê a complexidade das coisas. Porque eu assisti o filme 2 vezes e eu não consigo entender os papéis que eles vendem, as discussões que eles têm. E olha que eu gosto do tema. E aí o final é previsto, porque é baseado em fato real lá de 2008. Os papéis podres que acabaram. Eu comecei a falar da Traquitanas aí, lojas Traquitanas. Entra lá. Dá uma curtida pra nós, pelo menos, porque você não paga nada pra dar uma curtida, pelo amor de Deus. Porque patrocinador a gente não tem mais ilusão de ter aqui mesmo. Então, gente, eles pegavam gente como eu e me davam 4 financiamentos de imóveis. Como que isso... Gente, o ser humano é muito trouxa, cara. Como que isso pode, gente? Isso daí é metade, sabe, esse bem-estar que existe na Europa, esse padrão de vida europeu, esse padrão de vida americano, de todos são grandes empreendedores. Lá não existe uma latinha de coca de meio litro, lá o negócio é de 3 litros. Tudo é muito monstruoso, porque isso está ancorado em nada. Isso está ancorado para enganar a pessoa por um curto período de tempo e depois tudo isso vai ser devastado. Então eles pegavam gente igual eu, davam empréstimo para 3 casas. Daqui a pouco, gente, eu não precisava mais trabalhar. Eu, desempregado, pego 3 casas na mão, alugo as 3 casas e não trabalho mais. Isso foi a crise de 2018. Porque era um financiamento que eu não tinha o dinheiro para pagar. Pelo dinheiro que eles me deram, eu comprei 3 casas, o aluguel dessas 3 casas... Vocês estão vendo que essa matemática não fecha? Da onde surge esse dinheiro? Deixa eu te falar uma coisa, que a crise de 2008 já fez cair 30% disso. Era muito maior, mas ainda não é o real. Para cada R$1, $1 de riqueza do mundo, pensa em algum tipo de riqueza. Uma empresa física ou digital, um bocado de ouro, um tanto de comida, qualquer coisa, um serviço. Para cada $1 dessa riqueza real, existem $20 circulando na economia física e digital. $20. Então, pessoal, nós estamos em uma bolha imensa, imensa, que de repente você vai falar, mas peraí, existe uma caneca. Eu tinha dinheiro para comprar uma caneca. De repente, existem 20 canecas. E eu tinha dinheiro para uma só. Essas outras 19 ninguém vai comprar. É isso que está acontecendo hoje. Exemplo bem tosco que eu dei, mas é o que me veio de cabeça. Existe uma riqueza imensa que quando esse padrão ouro... Gente, entende por que eu contei toda a história? Essas lives aqui já não são fáceis e eu ainda explico mal pra caramba. Eu expliquei para vocês que o Richard Nixon eliminou o padrão ouro em 1971. Expliquei que ali o dinheiro perdeu o lastro para acontecer o que está acontecendo agora. Para que eles imprimissem muito dinheiro, muita riqueza. Grandes aí, o BlackRock. O BlackRock ele tem mais ou menos uns 12 Brasis dentro do seu fundo de investimento. E aí tem uns 15 fundos de investimento no mundo que ninguém sabe direito quem são os donos e eles são donos uns dos outros. BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan e vários outros. Que aí você vai ver, tem Rothschild dentro de todos eles. Tem Rockefeller dentro de todos eles, tem família ali dentro de todos eles. Essas grandes famílias se uniram, essas grandes famílias ancestrais se uniram e dominam o mundo todo hoje, gente. A Coca-Cola não é da Coca-Cola, a Coca-Cola é do BlackRock. Tem o Vanguard, eu acho que o Twitter era do Vanguard. Enfim, esses fundos de investimento eles estão diluídos em todas as empresas do mundo. E aí eles são empresas, os fundos de investimento são empresas que compram outras e gerenciam tudo isso. Gente, é assustador quando a gente começa a ver a coisa de perto. As usinas de cana aqui, eu moro em Santa Bárbara do Oeste, aqui, Piracicaba, Limeira, região Canavieira. Muitas
famílias, né, abastadas da época da República aí, do Império ainda. A padroeira aqui de Santa Bárbara era amante do Dom Pedro, gente. Enfim, eu não vou ficar difamando a coitada. Mas a minha cidade é fruto disso daí, de nobres trocando, dando recursos para mais pobres, e essas famílias enricavam, e aí as cidades se desenvolviam, né, em torno de, quase em feudos em torno dessas propriedades. Então, existiam aqui muitas famílias de donas de usinas de cana-de-açúcar. Hoje é tudo, essas empresas são chinesas ou são do monopólio da Shell. O Weintraub fala disso, por isso que eu falo, ele tá antenado com as coisas. Porque ele falou, inclusive, das indústrias de açúcar e álcool. Então, aquilo que era de muitas famílias aqui, ou seja, essas cidades, por mais que... Não, aquele cara era cruel, ele paga pouco pros outros, mas pelo menos ele tenta... É o princípio do tribalismo patriarcal. Ele tenta manter o padrão da família dele. Então ele não vai deixar ninguém invadir, ele não vai deixar ninguém tomar, ele vai cuidar para que aquela colheita sempre aconteça. Esses grandes grupos, não. Eles não estão nem aí. Se a Shell, de repente, quiser falar, não, vamos encerrar toda a produção de cana do Brasil, vamos investir dinheiro ali não sei na onde. Claro que isso vai ser por uma razão política que eles vão fazer, nunca é econômica. Nunca é econômica, nunca. Esse pessoal aí iludido, que fica achando que tudo é por dinheiro e poder, não sabe nada do mundo. Não estudou nada do mundo. Só estudou aquilo que essas grandes elites jogam de isca pros bobão cair. Então, pessoal, por que o Bill Gates é o maior fazendeiro dos Estados Unidos hoje e um dos maiores do mundo? De repente, gente, nós somos cegos, né, cara? Não, a gente é burro. A gente é muito burro. Porque já o Bill Gates vai falar, olha, quer saber? Gado não dá dinheiro, vamos começar a produzir carne sintética dentro das minhas propriedades. Então ele é o maior fazendeiro do mundo, ele decide que ele não vai mais vai criar gado e vai começar a plantar soja para dar soja, extrair e fazer por impressão 3D lá a carne que a gente vai comer igual uns idiotas aqui, pagando o mesmo preço da carne bovina, sem ter metade da nutrição daquilo. Então é isso, gente, esse mundo de hoje. Não é por economia, eles concentram o dinheiro para eles, mas não é pelo poder econômico, é pelo poder de controle. No final da história, BlackRock, todas essas famílias, Rockefeller, Rothschild, eles não querem ficar de trilionários, porque eles já são, ficar trilhardários. Não é aumentar a riqueza, eles querem aumentar o controle. E é isso que eles vão conseguir. Então eles deixaram a humanidade se expandir para produzir riqueza, agora eles estão concentrando a riqueza e já eles vão tomar essa riqueza de nós. O que é o real digital? A moeda digital, meus amigos, é o anticristo financeiro. Porque já a gente, esse negócio do Pix, o dinheiro é sujo, né? Essa história já é velha, né? Já é velha. Eu ouço desde criança que o dinheiro é sujo. Lava a mão, você pegou no dinheiro. Para você não querer mais a porcaria do dinheiro. E aí eles passam a controlar cada transação sua. Mas e daí eu não devo nada? Gente, o povo é muito burro, porque a gente fala há 3, 4 anos e eu ainda ouço as mesmas coisas. Mas eu não devo nada, eu não estou roubando. Meu amigo, eles querem que se dane se você está roubando ou não. Não estão nem aí. Se alguém está roubando você também ou não, não estão nem aí. A questão é que eles querem controlar você. Então, já, meus amigos, a gente vai estar num mercado em que pouca gente vai ter recurso de verdade, a maioria, ou uma grande parte, pelo menos, vai precisar de dinheiro do governo, esse dinheiro vai cair na sua conta, a gente está vendo para onde está indo os preços, a inflação está altíssima, eu estou falando assim, sei lá, dos próximos 10 anos o que vai acontecer. Pelo menos é o que eles deixam a mostra do que vai acontecer. E aí a gente vai ganhar uma graninha. Se não gastou aquela grana esse mês, expira. Você não consegue economizar para o próximo. Não, junta aqui a família toda, né? Estamos todo mundo dependendo aí do Paulo Guedes. Esse safado globalista ordinário do Paulo Guedes.
O Paulo Guedes aí vai depositar 400 para cada um de nós. Nossa, dá 2.000. Nossa, a gente mora em 5. Olha, eu acho que se a gente comer pouquinho, se a gente não gastar com nada, a gente gasta só 1.500. A gente economiza 500, começa a investir para abrir uma hortinha, para tentar, sabe aquela ideia do empreendedor? Não, porque no final do mês o dinheiro vai ser expirado. Não gastou, acabou. Toma aqui de novo, aquele tanto de novo para você. Então já vai ser um tanto bem pequeno a nível de subsistência. E aí o pessoal tudo feliz com eu tenho os pontos do Serasa, né? É impressionante, cara, é impressionante. Por exemplo, eu falo essas coisas desde pequeno. Eu me converti aos 16 anos de idade com um pregador pregando Mateus 24, a grande tribulação, num culto de quarta-feira numa igreja. Em que eu matei a aula da escola, saí no meio do recreio para ir no culto assistir aquilo lá, porque eu tinha me interessado no tema. E a partir dali, a minha fé, tudo aquilo que eu acredito foi baseado, aquilo que me trouxe interesse, que me interessou no cristianismo, foi a previsão do futuro que o cristianismo fazia. E hoje a gente fala dessas coisas na igreja, o pessoal alheio, não sabe nada. Eu digo isso porque a minha filha me ouve falar essas coisas, mas ela fica toda feliz com o crédito social do Serasa. E ela não pode ver o C6, o Nubank, esses bancos gratuitos aí, dando alguma programação de pontinhos que ela quer entrar. Aí eu tinha acho que R$70 num Bradesco solto aí de muitos anos atrás, e saiu esse negócio do governo fazer os bancos devolverem o que você tinha de dinheiro, né? Fui lá me cadastrar. Padrão ouro. Se você tiver no padrão prata, você não consegue o acesso. Você precisa do padrão ouro. Eles já estão instalando o crédito social no Brasil. O Bolsonaro aí só fala de ONU. A Damares Alves só fala de ONU. Ministro Queiroga, Paulo Guedes, esse ministro do turismo, esse bando de desgraçado, cara, eu me seguro muito para não falar palavrão, só fala de ONU, só fala de políticas de, nós estamos aqui, ó, implementando o crédito social na cara de todos nós. Enfim, eu não segui quase nada da minha pauta. Uma hora eu volto para falar aqui da bolha da moeda fiduciária, que eu não falei dela. Venho para contar as duas histórias de pirâmides e traçar direito o que é pirâmide e o que é bolha, tá bom? Mas fica para uma próxima. É isso, gente. As notícias não são boas, mas eu quero finalizar aqui de uma forma... Por quê? Porque a gente aprende essas coisas e desanima, não é? E aí eu tô vendo muita gente, dentre os despertos, né? Esse pessoal que gosta de estudar isso, como que funciona a vacina, como que funciona a economia, como que eles estão usando a gente através do cinema. E aí o pessoal começa a ficar desesperado. As pessoas dos grupos que eu frequento estão desesperadas, neuróticas. Tem gente tomando remédio, eu não estou exagerando e eu não estou inventando. Eu conheço gente, dentre os despertos, aqueles que creem no mundo vindouro, aqueles que creem que nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que está apenas permitindo com que a humanidade colha um pouco do próprio pecado. É isso que está acontecendo. Todos esses caras pisam na cabeça do ser humano porque o ser humano escolheu esse sistema anti-Deus, esse sistema que fala que Deus não existe, que nós viemos da bactéria, que morreu, acabou, esse sistema todo, né? Que a mulher é a nova deusa, que você não tem mais, Deus não te deu um sexo mais, você tem gênero. E esse gênero pode ser fluido. E essas coisas todas, essas doenças psicológicas e sociais todas que o ser humano escolheu, Deus vai deixar a humanidade colher esses frutos. Que a humanidade está plantando há anos. Porque quando você quer, você aprende uma coisa. Quando você quer, você entende algo. Se você dobrar o seu joelho no chão e pedir para Deus sabedoria, Ele vai te dar. Ele não dá e as pessoas não estão enxergando porque as pessoas não querem. Então vai haver um momento de julgamento sobre essa terra. Nós já temos um julgamento constante. Nós já pagamos pelas nossas escolhas. Eu, mais do que ninguém, sei disso. Quantas escolhas erradas eu fiz e o quanto eu pago por elas diariamente. E tento aqui, com muita dificuldade, orientar para que menos pessoas errem.
Mas então, pessoal, nós servimos ao Todo-Poderoso. Pelo amor de Deus, para com esse espírito derrotista, esse espírito de coitadismo, de que, a nova ordem mundial está nos esmagando. Tá, mas nós temos um Deus que quando pessoas foram lançadas aos leões, por causa da fé nele, ele calou os leões. Servimos a um Deus que quando as pessoas foram lançadas à fornalha ardente, acesa, por defenderem ele, ele não deixou essas pessoas se queimarem. E nós servimos a um Deus em que puxou para si milhões de mártires ao longo da história. E ser um mártir por Cristo, ser um mártir pelo Deus Todo-Poderoso não é vergonha e você não vai ficar desesperado se isso precisar acontecer. Porque ele fala lá na Bíblia que vai ser colocado na nossa boca se a gente precisar falar por ele. Então, pelo amor de Deus, vocês que são derrotistas, o sistema está me esmagando. Ai, meu Deus. E esses chegam ao final desse tipo de live. A maioria para ali no primeiro minuto. É gente que está desesperançosa. Não perca a sua esperança em Cristo. Nós já vencemos. Aí eu vou precisar fazer igual esses que creem no ZT, nessas histórias todas. Não, a luz já venceu. Já venceu. A eternidade é nossa. Mas esse pequeno período aqui não vai ser moleza, gente. Não vai ser. E porque nós não somos fáceis também. Ninguém aqui é flor que se cheire para Deus chegar mudando tudo. Se o filho dele a gente mandou crucificar, tá querendo o quê? Né? Então a gente tem que se humilhar, dobrar o nosso joelho e tentar entender. Não custa tentar entender. Tem um monte de gente que fala, inclusive para mim, você perde muito tempo com isso. Porque... E não é de agora, eu ouço isso há anos. Desde que eu só gostava de política. Hoje eu me interesso por assuntos mais escabrosos, né? Mais casca grossa. Mas desde quando eu me interessava só por política, mas você perde tempo com isso. É o que eu falo, gente. Os judeus que entenderam o que estava acontecendo vazaram, rapidinho ali, da Alemanha e do leste europeu todo. Os ucranianos que aprenderam com os judeus, eles já vazaram ali, de tempos ali da Ucrânia. Já tinha famílias, essas histórias nem rolam. Ninguém conta, mas já tinha família da Ucrânia que passou por Holodomor, de gente que estava, ao primeiro momento, já tinha dinheiro guardado para os filhos e para os netos para vazar dali. E muitos dos que vazaram foi por causa de velhinhos que se lembravam do que podia acontecer, sentiram o cheiro de guerra ali e falou, o quê? Vaza daqui, filho. Então, isso... você só consegue se você tiver antenado. Cristo fala para você calcular o número da besta, não fala, calcule o número da besta, que é 666. Cristo fala lá em Mateus 24, ou 25, acho que é em 24 mesmo, olhe os tempos. As pessoas já não querem olhar mais nada. Eu tô cansado. Não lê a Bíblia, não faz nada no culto, quando vai, não serve a irmão nenhum, não faz nada e tá cansado. Ela não quer se estressar. Vai assistir Globo, filho. Não perde tempo com nós, não. Vai assistir, versões passadas do Big Brother. Finge que você não assistiu e vê de novo. Não fica perdendo tempo com a gente. Eu gosto de entender o mundo e me assiste quem gosta de entender o mundo. É isso. Posso estar errado em um monte de coisa. Outra coisa que eu ouço muito, que eu estou prepotente. Estou querendo saber demais. Só me fala isso bolsonarista. É só bolsonarista que me fala isso. Você está julgando. Eu não estou julgando, eu estou mostrando para você a história. Como que foi? Como que eles dominam os políticos? Que estratégias que eles usam? Qual que é o erro nisso? Posso errar minhas previsões, mas a leitura do passado não tem como você ler o passado errado, a não ser que você seja um idiota doutrinado pelo currículo do Rockefeller. Coisa que eu não sou, graças a Deus, eu não tenho curso superior nenhum. Graças a Deus, eu não sou um idiotizado que ficou 5 anos gastando uma fortuna numa faculdade para ouvir de um Uber coisas que não sabia, como eu te disse do menino da economia da Unicamp. Então, graças a Deus, a minha formação é YouTube mesmo, não tenho vergonha nenhuma. E li, sim, bastante livros. Eu achava que eu tinha lido pouco. Aí, esses dias eu fiz a conta, eu li mais ou menos 1000 livros na minha vida até hoje. Claro, é pouco. Você pega, por exemplo, aí o Alexandre Costa, que eu amo as lives dele, inclusive coincidiu hoje a minha live com a dele. O Alexandre Costa já leu em torno de 30 mil livros. O Olavo, meu Deus do céu, o Olavo, sei lá, deve ter batido num milhão. Mas é gente que viveu para ler, eu não vivi para ler, né?
Gente, é isso. Na próxima live a gente fala da bolha fiduciária, explica os conceitos de pirâmide e de bolha, tá bom? E aí a gente fala mais um pouquinho de Rothschild e Rockefeller. Esses dois a gente sempre vai falar, não tem como escapar deles mais. Porque no final da história cai neles. Você abre lá Gênesis 1, vai lá, tá escrito que os Rothschild enganaram Adão e Eva. Gente, Deus abençoe vocês, não se desanimem, continuem crendo em Cristo, ajoelhando, continuem a sua vida, vivendo, pelo amor de Deus, se casem, tenham filhos, trabalhem bastante, mas não se percam nesse caminho. A fé é sempre em Cristo, o foco é nele, tá bom? Deus abençoe. Ficou 6 pessoas de ponta a ponta nessa live. Se isso aconteceu de verdade, Deus abençoe muito a vida de vocês. Se for um bug, eu só quero agradecer a todo mundo que está aí. Se inscrevam lá no canal Radinha Libre. Ajudem a gente lá na Lojas Tractana se você está precisando comprar algum enxoval, alguma coisa, tá bom? No máximo, Deus abençoe a vida de vocês.